Boa noite. Boa noite. Privilegiados todos nós somos, a ponto de não sabermos quem de nós é mais privilegiado. Mas busquemos falar sobre o tema de hoje, que está no capítulo 13, item 16, a piedade. Uma das perguntas feitas ao Espírito Agostinho, o Santo Agostinho, dizia a respeito de como nos colocar diante da nossa própria consciência para melhor nos conhecermos e sermos melhores. E ele respondeu dizendo que, lembrando um antigo filósofo, no caso Sócrates, ele disse: conheça-te a ti mesmo. E se nós formos analisar, não existirá a nossa evolução, não alcançaremos os objetivos com que somos agraciados em cada encarnação que existe para a nossa evolução e para sermos co-criadores dentro do universo. Se não houver a reforma íntima, nós não teremos a menor condição de conhecermos a nós mesmos. O conhecimento de nós mesmos será sempre, em qualquer circunstância, a abertura da porta da evolução. E é por falta deste conhecimento e dessa prática de nos rebuscarmos, de encontrarmos o nosso retiro íntimo para poder nos analisarmos. É por essa falta que, muitas vezes, nós dissemos assim: eu preciso melhorar. E há sempre, às vezes, momentos onde o vacilo e a falta de seguimento provoca em nós frustrações, quando nos deparamos diante de um erro, diante de uma falha qualquer. Justamente porque faltou-nos a condição de nos conhecermos mais intimamente. Porque se eu não me conhecer intimamente, o meu planejamento, se é que eu o faço, estará faltando elementos. Para qualquer planejamento, é preciso haver os pontos distintos, para que estes pontos sejam, inclusive, pré-requisitos para alcançarmos outras etapas. Portanto, as virtudes têm caracteres específicos. Se a gente estudar a pedagogia das virtudes, nós vamos perceber que cada uma delas fazem parte de um contexto necessário para a nossa evolução, mas que têm elas características próprias para que sejam pré-requisitos a outras virtudes. Então, quando o Evangelho diz assim, a piedade bem sentida é amor e devotamento é o esquecimento de nós mesmos, esquecimento de si mesmo. Porque para que haja o verdadeiro amor é preciso que exista a piedade em determinadas circunstâncias. E dentro dos caracteres da piedade, por que ela é uma porta que se abre para a nossa evolução? É porque nós saímos dos instintos e a outra etapa é das sensações, que abrem perspectiva para os sentimentos. Mas é impossível nós modelarmos o nosso sentimento se nós não utilizarmos
de uma virtude que abre o nosso coração para o sentimento, que é a piedade. Portanto, é preciso que cada um de nós se analise. De que natureza é a minha piedade? Ou eu não a tenho? Como é que eu me coloco diante de um criminoso? Qual a natureza do meu julgamento? Ah, não, eu sou espírito, eu vou orar por ele. A piedade, ela tem alguma indiferença? Ela é superficial? Orar por ele, dependendo da forma como eu fizer, ela será, essa prática da oração, simplesmente maquinal, mecânica. Não será imantada do sentimento. Porque eu não fui capaz de jogar ou lançar àquele que é motivo da minha oração o envolvimento e a vibração do amor, que me faça ter a compreensão que às vezes eu ainda não tenho, porque nem piedade eu tenho. Eu faço uma oração porque está lá no Evangelho que precisamos amar até os criminosos. Esse rebuscamento para nos conhecermos intimamente, dentro desse conheça-te a ti mesmo, vai exigir isso de nós. Porque senão nós chegaremos ao ponto de pensar, não, eu tenho piedade, e às vezes ainda não temos. Então é muito interessante a gente observar que os valores espirituais, eles são sutis. Ainda ontem conversávamos lá no gabinete da presidência da federação sobre alguns aspectos e abordávamos sobre isso. Existe a psicologia da caridade, que envolve muito mais coisas do que nós imaginamos, fazendo com que, às vezes, algo que não se exterioriza é muito mais significativo do que aquilo que nós materializamos com a entrega de alguma coisa ou com alguma formalidade, tal qual o bom dia ou a boa noite, mas que não passa simplesmente de uma ética conquistada pela cultura humana, pela civilização. De que natureza, pois, é o meu olhar para o meu próximo, a fim de que, em todas e quaisquer circunstâncias, seja capaz de vê-lo como um meu irmão necessitado, em muitas ocasiões, quando deparo com ele tão carente, tão sofrido, cometendo tantos enganos na vida e se tornando um criminoso, mas de qual é realmente a natureza do que eu sinto? Às vezes até por questão política ou por escolha de um time de futebol, eu quero muitas vezes que o meu adversário, que assim eu quero considerá-lo, que ele se ferre, que ele esteja na pior. Isso é falta de piedade, e nós todos ainda temos coisas desse tipo. Nós somos incapazes de tomar uma posição, isso é do ser humano, entre coisas opostas, nós tomamos opinião. É um direito nosso. Mas a forma de considerar o outro é a forma bem diferente de como nós nos colocamos diante das circunstâncias. Às vezes eu me ponho a pensar algumas coisas e fico pensando, um dia, por certo, não haverá oposição.
ela não será mais necessária. A oposição é fruto do nosso desamor, porque nos colocamos de um lado e o outro se colocou de outro lado. Fico pensando como será esse mundo. A oposição ainda é tão comum nas nossas vidas que é como se fosse necessário mesmo para a nossa cultura. Mas se nós nos voltarmos para dentro de nós mesmos, com essa autonomia moral que nos dá a condição de sermos independentes de tudo o que acontece no exterior, mas que eu tenha uma posição, de repente eu passarei a não ter partidos. Eu passarei a compreender todas as criaturas numa ótica em que o que está mais certo merece todo o incentivo, mas o que está errado merece todo o apoio. A fim de que não seja esse sentimento contrário à piedade, ou seja, à impiedade, que ainda temos. Pensamos que não somos impiedosos, mas os valores espirituais são muito sutis. E para a gente alcançar uma posição, é preciso que nós nos conheçamos. Porque as virtudes são energias sublimes jogadas sobre a terra. E para que nós possamos nos envolver com elas, é preciso que a gente prepare intimamente, porque senão ela não entra no nosso sentimento, nas nossas forças, nas nossas energias, para serem traduzidas através da boa virtude. Portanto, se a evolução estabelece que saímos do instinto, passamos pelas sensações para que se tornem bons sentimentos, alcançamos a inteligência que conjuga esse instinto aliado ao sentimento para que a inteligência seja bem aplicada, é preciso que nós nos conheçamos então, porque se nós não formos capazes de administrar a piedade, estamos ainda a um passo do degrau onde está puramente o instinto da brutalidade com que um dia nos formávamos, mas cujas réstias nos envolvem até hoje, cuja plasmagem ainda não nos deixou, porque nós ainda plasmamos desconsideração simplesmente porque alguém pensa diferente de nós. E a vontade de estarmos acima dele, porque o instinto mal posto provoca impulsos, derroga a harmonia de uma amizade, de uma fraternidade, das possibilidades de, através de outros requisitos virtuais, ou de virtudes, por falta deles, nós não sabemos amar. É muito mais intenso, é mais profundo. A nossa elevação exige de nós uma capacidade de rebuscamento interior muito mais profundo. Mas se nós chegamos onde chegamos, no momento onde todas as virtudes são mais exigidas, e como todas as virtudes, não só o amor, nasce da necessidade da piedade, nestes dias, se não formos piedosos, nós seguiremos rumos que não são os verdadeiros rumos das nossas vidas. Porque imaginando que estamos corretos, somos
pelo menos mentalmente, pisoteadores daqueles que pensam diferente de nós. E achamos que eles não valem nada. Nós supomos até que, porque pensamos diferente, que somos melhores, e às vezes não somos. Porque às vezes eles têm outras virtudes que nós não temos. O próximo para nós é essa consistência, essa estrutura tão extraordinária, que é obra divina como nós o somos. Mas por ser obra do Criador, merece de nós uma forma diferente de analisar isso. Nós não pensamos nisso. São muitos os fatores que me levam a entender que eu preciso amar o meu próximo. Mas cuidar dele, meu Deus, ele é uma obra do Criador. Não é uma distinção, uma honra enorme cuidar desta criatura, desta obra divina? Que privilégio extraordinário é esse, a fazer com que cada um desses presentes divinos, que é o maior presente que a gente tem depois da vida, que é o presente, que é o nosso próximo, que extraordinário que é Deus nos colocar essa escultura indescritível, para que nós sejamos também escultores e auxiliarmos na obra divina, de tal forma que, se não for através dele, do semelhante, do próximo, nós não estaremos colaborando definitivamente como Deus quer que cada um dos seus filhos cumpra a designação, né? A destinação, os desígnios de ter nascido como princípio inteligente, no pressuposto de que será capaz de governar-se para governar os outros, auxiliá-los nos seus governos. Nessa transmutação extraordinária que faz com que, amando o nosso semelhante, eu facilito para que eu seja amado. Mas se eu não tenho um mínimo, uma base mínima de sustentação, que é a piedade, se eu sou impiedoso, quão distante eu estou da misericórdia que um dia eu precisarei ter. Portanto, quando pararmos para pensar a respeito da piedade, observemos qual teria sido um dos primeiros sentimentos de Jesus, dos espíritos protetores, das cúpulas que governam os mundos inferiores como os nossos, que não seja a piedade. Eles têm uma piedade indescritível por nós, pelo nosso estado ainda. Nos vê ainda como criancinhas, tão necessitadas. Para eles, a piedade já é um patrimônio tão intrínseco, né? Que eles agem como uma luz que chega onde precisa. Mas o que é que nós irradiamos, afinal de contas? Ainda temos dificuldades porque imaginamos uma série de situações. Ah, mas isso aí não, é uma questão de dignidade. Tá certo, eu não vou retrucar, não vou vingar, mas não quero. Eu não convivo com essas pessoas. De que natureza é o nosso sentimento ainda entre as convenções da Terra e aquilo que é definitivo como ordem natural da evolução? Como somos ainda pequenos realmente.
sem que isso seja uma posição de falta de estima, mas apenas um ponto básico para observarmos que, se não nos considerarmos pequenos, nós não seremos humildes. Consequentemente, consideraremos tudo o que vier contra nós de forma impiedosa e até partiremos para vingar. Partiremos para atender às convenções humanas. Não, isso aí já é demais. Afinal de contas, o que ele fez, o que vão falar de mim? Não posso levar desaforo para casa. Mas se figurar dentro de nós aquele sentimento que fica um pouco mais próximo de nós para com aqueles que nós consideramos nossos parentes, ou uma pessoa que simplesmente a gente gosta, a gente tem um olhar diferente. Ou seja, nós temos uma tendência de apiedar-nos do nosso filho, às vezes, quando ele comete graves erros. Temos justificativas, procuramos encontrar argumentação para defendê-lo, mas quando não existe um mínimo de sentimento, qual é a nossa atitude? E isso, nos dias de hoje, está determinando uma situação, às vezes, crítica para determinadas pessoas. É bom entender a necessidade da piedade nos dias de hoje. Nós estamos diante de vibrações que, dentro da sua característica, estão mais intensas do que em outras ocasiões. Nunca as vibrações do antagonismo, da adversidade e, consequentemente, da vingança prevaleceu na Terra como prevalece hoje. E, embora não pareça, pelas nossas dificuldades de sentir, de perceber, nunca houve na face da Terra tanta vibração de amor. Parece paradoxo o que eu estou dizendo. Porque o bem é tímido, como nós já aprendemos. Mas o que existe de programas esparramados, nem vou falar desse programa do Fraternidade Sem Fronteiras. Vocês não têm noção da beleza desse programa. Talvez aqui ninguém de nós tenha noção exata da grandeza disso que está sendo feito. Eu não estou falando simplesmente do significado social, não. Eu estou falando da réstia de luz por onde passam aqueles missionários colaborando com o plano espiritual para que o bem, mesmo tímido, irradie, atinja aquele que buscar estar dentro da boa vibração. Tomemos muito cuidado. Tenhamos uma autonomia moral sem soberba. Estejamos acima destas situações. O mundo pode estar de pernas para o ar, mas o combate à criminalidade não precisa manter os mesmos vestígios da animalidade com que um dia nós vivíamos na face da Terra. E é por isso que o direito, por exemplo, tem se modificado. E é por isso que a disciplina espiritualidade está cada vez mais sendo deflagrada, ensinada nas universidades, como a medicina e a espiritualidade. O fator espiritual sendo determinante para a revisão de sentenças no mundo do direito. E se nós formos capazes
de entrar numa vibração positiva, porque o mínimo que podemos querer ser, que é a base, e querermos ser piedosos, nós traremos para cada um de nós, para o nosso coração, para o nosso sentimento, as vibrações capazes que façam com que nós retiremos debaixo do tapete o bem que esparze por aí. Porque a lei de atração estabelece forças magnéticas que, esvaindo de mim, vai de encontro àquilo que me é simpático, para facilitar que a minha vida se torne mais leve e, quem sabe, eu ame um pouco mais. Precisamos nos robustecer naquilo que muitas vezes parece fragilidade. Porque muitas pessoas ainda não entendem o que é a doçura, a afabilidade, que nós todos precisamos ter, sermos afáveis, dóceis, harmônicos. E muitos não compreendem isso, confundem ainda. Na impossibilidade de perceber que quando nós amamos, quando nos deparamos com o nosso filho, nós somos dóceis. Somos harmônicos. Quando para com aqueles que nós temos simpatia, nós transmutamos energias de amizade, nós somos harmônicos, nós somos dóceis, nós somos afáveis. Não apenas uma educação que não passa de uma ética, mas a ética ainda é fria. A ética existe apenas para atendermos às convenções humanas, embora útil, porque aquele que não quiser pelo menos dar bom dia para os outros, aí está bem desequilibrado. Mas só dando o bom dia que eu serei capaz de fazer com que realmente, quando eu der bom dia, eu quero que a pessoa tenha um bom dia. E não apenas uma coisa furtiva, uma formalidade qualquer. Mas me deu bom dia, se eu não der bom dia, o que ele vai pensar de mim? Aí a gente pensou na ética. Mas eu preciso pensar diferente. Já que os valores espirituais são tão sutis, tudo que emana de mim pode ter um sentido espiritual ou não. A começar dessa coisa tão maquinal, mas que é conquista da sociedade, que é cumprimentar, eu posso fazer isso de uma forma exclusivamente material, que não ultrapassa nenhum teto. Mas se eu imantar isso de espiritualidade, espiritualidade no sentido das virtudes, tudo o que eu fizer ultrapassará todos os tetos que ainda cobrem a humanidade no seu obscurantismo. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, é chegado um momento em que a nossa perspectiva de transformação não pode mais ser a mesma. Não pode. E talvez não tenhamos alcançado os objetivos que gostaríamos de alcançar, porque não estamos sabendo nos conhecer. Essa coisa de dizer que Jesus nos conhece mais do que nós mesmos, é evidente que será assim pelo poder e a capacidade dele, mas isso não indica que nós não podemos ajudá-lo, porque se nos conhecermos, estaremos em melhores condições de irmos nos corrigindo e fazer que quando ele nos veja e nos conheça, ele perceba em nós alguém diferente. Nós precisamos deixar aos poucos, nessa época, de agir
de forma que certas coisas não passem de chavões. Nós precisamos, dentro dessa sutileza para a elevação, pensarmos que Jesus está comigo. Basta eu estar bem nos meus propósitos, Ele estará sempre comigo. Só um dia, nas perspectivas da evolução, nós vamos entender melhor isso. A capacidade do Espírito de estar em toda parte, com todos, administrando a necessidade de todos, tudo ao mesmo tempo. Ainda no nosso estágio, nós percebemos que há um fenômeno jamais ao nosso alcance, quando eu falo sobre isso, dessa irradiação. Às vezes uma coisa a gente vai passando para outra. É que, por exemplo, aqui nesta casa, às 20 horas, um centro espírita que tem um nome de Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Nesse momento, iniciaram também os seus trabalhos, fez a oração, praticamente no mesmo horário, às vezes coincidindo mesmo pelo número de centros espíritas que tem o nome de Eurípides Barçanufo. E na perspectiva de que ele, sendo o patrono, e principalmente quando alguém pede o auxílio a ele, ele estará amparando a todos no mesmo momento. Parece uma coisa simples que eu estou abordando aqui, mas me veio para me abordar sobre isso, essa irradiação. Na perspectiva, pois, de que estaremos crescendo, uma atitude nossa, parecida e isolada, é parte consistente de uma contribuição que irradia. É muito mais do que nós imaginamos. Cada gesto nosso, eu já falei isso aqui, fiquei encantado quando eu ouvi isso e depois fui ver que eu ouvi mais de uma vez, de 2 cientistas, que cada gesto nosso altera o universo. Se todo gesto nosso for um gesto bom, naturalmente aí haverá piedade envolta, nós estaremos definitivamente dando, na medida certa que Jesus espera de nós, o nosso contributo. Porque quando eu me dirigir a Jesus, eu preciso ter a primazia, a honra, de conversar com Ele e dizer, por que não conversar com Jesus? Isso não é chavão, não. Se nós precisamos de Jesus, nós precisamos conversar com Ele. E isso não é fantasia. E eu posso, no meu diálogo ao final de uma noite, por exemplo, quem sabe eu possa falar no meu esforço e dizer, viu, Senhor, hoje eu te agradei, não agradei? Olha que coisa. É nessa perspectiva de simplicidade, valendo-nos da piedade de Jesus tem para com todos nós, e nos imantarmos dessa vibração nesse momento. O mundo pode estar de pernas para o ar, mas nós temos elementos suficientes para nos governarmos. A maturidade espiritual nos ronda, porque onde há conteúdo, nós estamos sendo sondados, envoltos, e nós estamos sondados, envoltos no Espiritismo. Não há riqueza maior, sem que isso seja um ufanismo qualquer. A perspectiva mais profunda, do ensinamento mais completo, que traz as teorias mais completas, porque se fundamenta em ciência, filosofia e religião. Nós temos esse tesouro. E na nossa simplicidade, com as nossas dificuldades, se a gente abrir o coração mesmo
E a partir de hoje, simplesmente, sem formalidades, e na bênção divina de poder estar com Jesus, quem sabe, nós poderemos, hoje mesmo, nos dirigirmos a Ele na hora do nosso repouso. Simplesmente dizer, do fundo de nossas almas, Senhor, eu quero ser piedoso. Muita paz para todos.